Olá, meu querido irmão, olá, minha querida irmã, bem-vindos à Escola de Profecia, bem-vindos à nossa temporada maravilhosa do estudo das profecias práticas. Pela graça de Deus, este é o nosso 8º episódio. Estamos entrando agora para temas um pouquinho mais confusos, um pouquinho mais complexos. Exigirá de nós muita atenção, muita oração e também muita dedicação. Convido você a pegar o quadro profético que já vimos no primeiro estudo. Pegue aí, que vai ser importante agora na compreensão deste assunto. Mais do que tudo, vamos buscar a presença do Espírito Santo, que seja o nosso professor, o nosso diretor, o nosso conselheiro, para nos conduzir em toda a verdade. Bom Deus, bom Pai, o louvamos neste momento porque a Tua palavra será aberta. Queremos cavar fundo nas minas da verdade. Queremos saber aonde estamos, o que é que podemos esperar, porque a Tua palavra é fiel. Sem profecia o povo se corrompe. A Tua palavra nos ensina, não desprezejes as profecias. Estamos aqui para ser elucidados por Teu Santo Espírito. Venha nos acompanhar. Oramos no doce nome de Cristo. Amém. Fazendo uma breve recapitulação do nosso tema passado, falamos sobre as 7 igrejas do Apocalipse e nós entendemos que podemos estudar as 7 igrejas do Apocalipse, capítulo 2 e 3, na perspectiva histórica e também na perspectiva espiritual. Na perspectiva histórica, estamos dizendo que as 7 igrejas representam 7 períodos da história da igreja cristã. No âmbito espiritual, estamos dizendo que as mensagens contidas em cada uma das igrejas se aplicam a qualquer momento da história. Vamos lá recapitular no âmbito histórico. Igreja de Éfeso, nós dissemos que representa a história do cristianismo desde Cristo, o fundador da igreja, até o ano 100, com a morte do último discípulo, João. A igreja de Esmirna, do ano 100 até 313, com a ascensão do imperador Constantino. A igreja de Pérgamo, do ano 313 até 538. A igreja de Tiatira, de 538 a 1517, com o começo da Reforma Protestante. A igreja de Sardes, de 1517 a 1798. A igreja de Filadélfia, de 1798 a 1844. E hoje estamos vivendo a última igreja de Laodiceia, desde 1844. É interessante que todas as profecias bíblicas nos mostram que estamos vivendo no último de tudo. Na estátua, estamos nos pés. Nas 7 igrejas, estamos na última. Queridos, hoje nós vamos avançar para o capítulo número 7 de Daniel. Abra sua Bíblia, prepara aí o quadro profético. O livro de Daniel, capítulo 7, nos descreve 4 animais que surgem do mar. Com estas características, veremos em detalhes. Daniel, capítulo 7, verso 1. No primeiro ano de reinado de Belsazar, rei da Babilônia, teve Daniel um sonho e visões ante seus olhos, quando estava no seu leito. Escreveu logo o sonho e relatou a suma de todas as coisas. Daniel tem mais um sonho aqui. E o que é que este sonho tem a ver comigo e contigo? Vemos aqui, verso número 2. Falou Daniel e disse: Eu estava olhando durante a minha visão da noite, e eis que os 4 ventos do céu agitavam o mar grande. Já começamos. Pegue aí o seu quadro profético. Isto é profecia. Daniel vê 4 ventos do céu agitando o mar grande. Vemos aqui no nosso quadro profético, amados irmãos. Primeiro, temos que sublinhar os simbolismos usados nesse verso. E os simbolismos são ventos e também mar ou águas. Vamos para o nosso quadro profético, amados irmãos. O que são ventos? Ventos, está aqui, representam guerras, agitação política, agitação militar. E mar, águas, o que são? Representam povos e nações, de acordo com Apocalipse capítulo 17, verso número 15. Usando os simbolismos proféticos, é muito fácil entender o que Daniel está querendo dizer aqui. Vamos juntos interpretar. Daniel capítulo 7, verso 2
substituindo os simbolismos ou interpretando os simbolismos. Vamos juntos. Falou Daniel e disse: eu estava olhando durante a minha visão da noite, e eis que as quatro guerras, porque ventos representam guerras, agitação política, agitavam o quê? As nações, os povos, porque mar, água representam povos e nações. Por outras palavras, amados irmãos, Daniel está dizendo que 4 guerras, agitação política, estava agitando as nações no seu tempo. E como resultado disso, uma coisa acontece. Uma coisa acontece como resultado dessa agitação política. Verso número 3. 4 animais grandes, diferentes uns dos outros, subiam do mar. Como resultado das guerras surgem o quê? 4 animais desse mar, dessas nações, desses povos, dessas línguas. Surgem 4 animais. Animal também é um simbolismo profético. Vamos aqui no nosso quadro profético. O que é animal? Nós já dissemos que animal é a mesma coisa que dizer besta. Animal significa rei ou reino, de acordo com Daniel 7, verso 17. Vamos confirmar. Está aqui. Daniel 7, verso 17. Estes grandes animais, que são 4, o anjo aqui está sendo preciso na interpretação, são 4 reis que se levantarão da terra. Queridos, são 4 reis. E nós sabemos que um rei tem o seu reino. Então, os animais representam reinos que surgiram do mar como resultado da agitação política. Então, vamos interpretar este texto. Ficaria assim: 4 reinos grandes, diferentes uns dos outros, subiam do meio dos povos, subiam das nações, subiam das línguas. Então vamos, qual é o primeiro animal? Qual é o primeiro reino nesta visão de Daniel? Vemos, verso número 4. O primeiro era como leão e tinha asas de águia. Enquanto eu olhava, diz Daniel, enquanto eu olhava, foram-lhe arrancadas as asas. Foi levantado da terra e posto em 2 pés como homem, e lhe foi dada mente de homem. Eu vou ler mais uma vez este texto. Vamos devagar. O primeiro animal, na visão de Daniel, era como quê? Como leão, e tinha asas de águia. Queridos, o leão em si já é forte. Agora, com asas de águia, esse animal é ainda mais forte, esse leão é ainda mais forte e rápido. Continua. Enquanto eu olhava o leão, foram-lhe arrancadas as asas. Foi levantado da terra e posto em 2 pés como homem, e lhe foi dada mente de homem. Como é que é possível um leão ter mente de homem? Queridos, isto é profecia. Nós precisamos interpretar a profecia. O animal, o primeiro animal, semelhante ao leão, representa, amados irmãos, o reino de Babilônia. Porque o anjo disse que esses 4 animais são 4 reis, 4 reinos que se levantariam na terra. O primeiro animal é a Babilônia. Sim, porque se encaixa completamente na história, se encaixa muito bem nessa profecia. E a Babilônia, queridos irmãos, falamos no segundo tema aqui, era uma das 7 maravilhas do mundo. Uriah Smith, por exemplo, no seu livro As Profecias de Daniel e Apocalipse, ele diz na página 33 que, situada no jardim oriental, formando um perfeito quadrado, com um fosso ao redor, as portas de bronze, os jardins suspensos, elevando-se terraço após terraço, os 2 palácios reais. Ali, com a terra toda prostrada a seus pés, uma rainha de grandeza inigualável. Estava esta cidade Babilônia, uma capital apropriada para um reino que era representado pela cabeça de ouro e também pelo leão com asas. É esta grande Babilônia, a maravilha dela. E a Bíblia diz que este leão tem asas de águia. As asas de águia representam o orgulho. A palavra de Deus diz: se te exaltares como a águia, de lá eu te derribarei, diz o Senhor. As asas de águia neste leão representam o orgulho de um dos reis, se não todos, desta Babilônia. Mas muito mais
da experiência do rei Nabucodonosor. Ora, queridos irmãos, o rei Nabucodonosor, vemos aqui, o grande rei Nabucodonosor era orgulhoso, cheio de si. No capítulo 4, Deus dá mais uma visão para o rei Nabucodonosor. Mas nesta visão, ele vê uma árvore frondosa, onde os pássaros do céu iam aninhar-se. Mas, de repente, a árvore foi derribada. Foi derribada a árvore. O rei ficou muito preocupado com a visão. Daniel veio interpretar que esta árvore é você, o rei. Um dia, o seu orgulho será quebrado. Serás lançado fora. Passar-se-ão 7 tempos. Você ficará louco e morará com os animais no campo. O rei, tudo bem, mas ele não acreditou muito nessa profecia. Até que chegou o dia. O rei Nabucodonosor, contemplando aí a grandeza do seu reino, lá no terraço do seu palácio, exclamou: não é esta grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real, com o meu grandioso poder e para a glória da minha majestade? A Bíblia nos diz, Daniel capítulo 4, que naquele momento cumpriu-se a profecia sobre o rei Nabucodonosor. Ele perdeu o entendimento, foi lançado no campo e morou durante 7 tempos com os animais. E a Bíblia diz que, passados 7 tempos, o rei Nabucodonosor recuperou a consciência e voltou para o seu palácio. Podemos entender agora? Daniel 7, verso 4, podemos entender? Mais uma vez, o primeiro era como um leão, era um reino poderoso, tinha asas de águia, era um reino orgulhoso. Enquanto eu olhava, foram-lhe arrancadas as asas. O orgulho de Babilônia foi lançado por terra. Foi levantado da terra e posto em 2 pés como um homem, e lhe foi dada a mente de homem. Quando o rei Nabucodonosor recuperou sua consciência e se converteu a Deus. Queridos irmãos, se converteu a Deus. Agora, o reino de Babilônia, conforme vimos no segundo tema, é representado na estátua pela cabeça de ouro. Vimos, Babilônia é rica de ouro e é forte como leão. Durou do ano 605 até 539 a.C. Para o segundo animal, nesta visão de Daniel, Daniel 7, verso 5. Continuei olhando e eis aqui o segundo animal, semelhante a que agora? A um urso, o qual se levantou sobre um dos seus lados. O urso se levantou sobre um dos seus lados. Significa que tinha 2 lados, certo? Tinha 2 lados. Na boca, entre os dentes, trazia o quê? 3 costelas. E lhe diziam: levanta-te, devora muita carne. O segundo animal, semelhante ao urso, representa os reinos da Média e da Pérsia. Por isso que a Bíblia diz que se levantou sobre um dos seus lados, porque tinha 2 lados. O reino Medo e o reino Persa se juntaram, formaram a Medo-Pérsia. Mas um deles acabou dominando o outro, certo? Acabou dominando o outro. Medo-Pérsia conquistou Babilônia no dia 13 de outubro de 539. Foram lá invadir a cidade de Babilônia. O rei Belsazar estava dando um banquete na Babilônia naquela noite. Já embriagado, mandou que trouxessem os utensílios sagrados que Nabucodonosor tinha levado de Babilônia para beber vinho e profanar o nome de Deus de Israel. Naquela noite, a Bíblia nos diz que uma mão apareceu e escreveu na parede da festa: Mene, Mene, Tekel e Parsim. Contou Deus o teu reino e deu fim. O teu reino foi entregue aos medos e persas, que na verdade naquela noite já haviam cercado Babilônia. Invadiram a cidade, amados irmãos, destruíram todos. Babilônia caiu. A Bíblia nos diz que este segundo animal tinha 3 costelas entre os dentes. As 3 costelas claramente representam vitória, representam batalha, sangue derramado. Sim, os medos de persas destruíram Babilônia primeiro, em seguida foram destruir Lídia e também foram tomar o Egito. Aí estão as 3 costelas entre os dentes. Medo-Pérsia é descrita na estátua de Daniel capítulo 2 como o peito e os braços de prata e durou como um poder mundial de 539 a 331 a.C., passando para o terceiro animal, o terceiro reino na visão de Daniel capítulo 7. Verso número 6. Depois disto, continuei olhando,
E eis aqui o outro, semelhante agora a um leopardo. E tinha nas costas 4 asas de ave. 4 asas de ave. Também um reino orgulhoso. Tinha também este animal 4 cabeças. E foi-lhe dado domínio. Quem é este terceiro animal? Semelhante ao leopardo, com 4 asas de ave e 4 cabeças. Quem é? Claramente, amados irmãos, o império, o reino, que dominou os Medos e Persas em 331 a.C. O reino grego, o império grego de Alexandre o Grande. Com 25 anos de idade, este jovem conquistou quase todo o mundo conhecido. Agora, falando sobre as 4 asas e as 4 cabeças desse leopardo. Queridos, quando Alexandre o Grande morre, aos 33 anos de idade, os seus 4 generais, Cassandro, Seleuco, Lisímaco e Ptolomeu, tiveram a ambição de dominar. Acabaram dividindo, acabaram repartindo o Império Grego em 4 partes. Aí estão as 4 cabeças desse leopardo, certo? O livro número 3 da História de Roma, capítulo 10, nos diz: no dia 22 de junho de 168 a.C., na Batalha de Pydna, o Império de Alexandre o Grande pereceu 144 anos após a sua morte. É maravilhoso estudar a profecia. A história confirma os fatos proféticos. Agora, Grécia é descrita na profecia de Daniel capítulo 2 como os quadris de bronze. Dominou de 331 a 168 a.C. Passamos, amados irmãos, para o 4º animal. Nesta visão de Daniel, verso número 7. Daniel 7, verso 7. Depois disto, continuava olhando nas minhas visões da noite, e eis aqui o 4º animal, a 4ª besta, terrível, espantoso, sobremodo forte, o qual tinha grandes dentes de ferro. Daniel agora não nos diz com que esse animal é parecido. Não era semelhante a nenhum outro. Era estranho, assustador, terrível, espantoso, sobremodo forte. E tinha ainda grandes dentes de ferro. Os dentes de ferro, amados irmãos, podem representar poder de conquista, autoridade. Destruía tudo quanto é império. Era poderoso. Claramente, meus irmãos, esse império é o romano, que destronou os gregos no ano 168. Sim, e dominou o mundo. Cristo, por exemplo, nasceu no período do Império Romano. Vemos aqui, amados irmãos, os grandes imperadores romanos que fortaleceram este império. O imperador Trajano, o imperador Nero, o imperador Maximiliano, Marco Aurélio, vários outros. O imperador Nero, por exemplo, já falamos muitas vezes, incendiou a cidade de Roma, matou a mãe, matou a esposa, quase matava os filhos. Ninguém gostava de estar ao lado dele. Esses homens eram terríveis. O próprio Nero acabou se suicidando. Foi o tempo do surgimento e desenvolvimento da igreja cristã. Vimos no tema passado os mártires que deram a vida por Cristo, nas fogueiras, sendo lançados aos leões, nos coliseus. Inclusive este coliseu ainda existe lá na Itália, em Roma. Você pode visitar. Sim, os fatos históricos comprovam a profecia bíblica. Foi um reino terrível, espantoso, e é representado na estátua de Daniel capítulo 2 como sendo as pernas de ferro. Percebe, né? As pernas de ferro, dentes de ferro, lá em Daniel capítulo 7. E durou do ano 168 a.C. até 476 depois de Cristo. Mas a profecia não para por aqui. Estamos entrando em pontos um pouco sensíveis. Convido a sua atenção. A segunda parte do verso número 7 nos diz: Ele quem? O 4º animal, sim, devorava e fazia em pedaços e pisava aos pés tudo que sobejava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele e tinha o quê? 10 chifres. Era diferente de todos os animais e tinha 10 chifres. É o único animal até agora que é descrito com chifres. O que representam esses chifres? Vemos aqui na imagem um animal assustador, com grandes dentes de ferro, com 10 chifres na cabeça. O que representam esses 10 chifres? A própria Bíblia responde no verso número 24. Verso número 24. Os 10 chifres
correspondem a 10 reis que se levantarão daquele mesmo reino. Fica claro? Os chifres representam reis que repartem o mesmo reino. 10 reis, 10 pequenas tribos, 10 pequenas nações que surgem de um reino maior, que repartem um reino, certo? Agora, quais são esses 10 reis que repartiram Roma? Quais são? Queridos irmãos, abordamos no segundo tema. Aqui estão. As 10 tribos bárbaras que minaram a sede de Roma Ocidental. Porque nesse tempo já existia Roma Oriental em Constantinopla. Sim, amados irmãos, nos anos 390 aos anos 476, Roma sofreu uma forte invasão das tribos bárbaras. Vemos aqui os francos, os alamanos, os saxões, os suevos, vândalos, visigodos, érulos, lombardos, ostrogodos, burgúndios. Estas 10 tribos correspondem aos 10 chifres do quarto animal. Não é maravilhoso estudar as profecias? Agora, há algo interessante. A Bíblia nos diz, verso número 8. Estando eu a observar os chifres, eis que entre eles subiu outro pequeno. Agora vamos prestar atenção aqui. Vamos prestar atenção aqui. Eis que entre eles subiu outro pequeno, diante do qual 3 dos primeiros chifres foram arrancados. Queridos, quantos chifres existiam antes? 10. A Bíblia está dizendo que surge no meio dos 10 um chifrinho, um chifre pequeno. E diante desse chifre pequeno, 3 dos 10 que já existiam foram arrancados, foram abolidos ou foram destruídos. Certo? Até aqui. Continua o texto. E eis que nesse chifre havia olhos, como os de homem, e uma boca que falava com insolência. Por que a Bíblia diz que esse chifre pequeno tinha olhos como os de homem? Podemos ver na imagem, olhos como os de homem. É que na Bíblia, os profetas de Deus são chamados de videntes, porque possuem olhos de Deus. Mas sobre este chifre pequeno é dito possuir olhos de homem. Por mais que se considere um profeta de Deus, não é não. Não é não. Vê com os olhos do homem, não é um profeta de Deus, não. Queridos irmãos, quem é esse chifre pequeno? Quem é? A história vai nos responder. A história vai nos responder. Mas algo fantástico sobre esse chifre pequeno é dito no verso número 25. Leia comigo. Proferirá palavras contra o Altíssimo, esse chifre pequeno. Magoará os santos do Altíssimo e cuidará em mudar os tempos e a lei. Então esse chifre pequeno é terrível. Ele proferirá palavras contra Deus, magoará o povo de Deus, perseguirá o povo de Deus e tentaria mudar os tempos e as leis. Quem é esse chifre pequeno? Quem é? Continua o texto. E os santos lhe serão entregues nas mãos por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Esta é uma profecia muito significativa. Nós precisamos compreender muito bem isto. Iremos abordar este tópico no próximo episódio. Vamos preparar um tema completo para que você entenda, não tenha dúvidas, para que você esteja ciente. Vamos mostrar aqui dados históricos, arqueológicos, que provam quem é esse chifre pequeno. Não se trata de preconceito. A história e a Bíblia vão nos revelar quem é esse chifre pequeno que fez estas coisas terríveis e que ainda fará no futuro. Mas eu quero terminar este tema lendo para ti uma passagem maravilhosa. Marcos 13, verso 31, Jesus diz: passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Queridos, que maravilhoso! Em toda a profecia bíblica, por isso que eu amo as profecias, porque em todas as profecias bíblicas eu consigo ver a mão de Deus guiando a história. Eu consigo ver um Deus que tem a mão no timão. Consigo ver o Deus que tem a mão na embarcação, que está guiando a história deste mundo. Isso deve nos encorajar. Deve nos encorajar, amados irmãos. Afinal de contas, um Deus de amor é que está guiando este mundo. O mundo não vai
ser destruído por uma guerra nuclear, não. O mundo não vai ser destruído por alienígenas. O nosso mundo tem um governador, tem um dirigente que controla a história. E nós podemos confiar nesse dirigente, podemos confiar nesse Jesus. Está você disposto a confiar nesse Jesus? Está você disposto a continuar a estudar as profecias? Está você disposto a viver neste tempo confiando no dono das profecias, confiando no dono do tempo, no dono do futuro? Se essa é a sua vontade, se esse é o seu desejo, venha comigo para esta oração. Obrigado, Jesus, porque és dono do tempo. As profecias se cumprem do jeito como o Senhor escreveu. E não temos dúvidas aqui de que tudo vai terminar bem, porque Apocalipse capítulo 21 e capítulo 22 nos descrevem o final de tudo. Novo céu e uma nova terra. Se a profecia se cumpriu taxativamente como o Senhor escreveu, podemos ter a certeza de que o novo céu e a nova terra também vão chegar. Nós queremos estar lá. Queremos estar lá, Senhor. Queremos os nossos nomes escritos no livro da vida do Cordeiro. E que seja louvado o teu santo nome em nossas vidas, dia após dia. Em nome de Jesus. Amém. Amém.